Capítulo 3. Enfim, Solins, com a sua análise das relações entre estrutura e evento, também foi um autor influente para a quarta geração dos análises. Na obra Ilhas de História, ele argumenta que os eventos históricos não são determinados apenas por fatores estruturais, mas também por eventos culturais significativos que variam conforme o contexto. Ao estudar a história de sociedades insulares, ele demonstra que os eventos são interpretados de acordo com os significados atribuídos pela cultura local e que esses significados, por sua vez, transformam a estrutura social. Solins sugere que a história não é uma sequência linear de causas e efeitos, mas um processo dinâmico em que eventos e estruturas se influenciam mutuamente. Essa abordagem foi adotada pelos historiadores da quarta geração, que passaram a ver os eventos históricos como resultado de uma interação entre estrutura cultural que moldam tendências comportamentais e eventos ressignificados que transformam essas estruturas. Chartier, um dos mais destacados historiadores franceses da quarta geração dos análises, desenvolveu uma abordagem inovadora para a historiografia, especialmente em torno da história cultural e do livro. Nascido em 1945, formou-se na École Normale Supérieure de Saint-Cloud e considerou sua carreira acadêmica na Universidade de Paris, na École des Hautes Études de Sciences Sociales. A partir de 2007, ele ocupou a cadeira Cultura Escrita na Idade Moderna no Collège de France e atualmente é professor na Universidade da Pensilvânia. Sua trajetória o insere na tradição historiográfica dos análises, que desde o século XX reformulou as práticas históricas, valorizando o estudo da cultura e das mentalidades. Contudo, Chartier ultrapassou o enfoque nas mentalidades e propôs uma história cultural do social, em que as práticas culturais são centrais para a compreensão das realidades históricas. Entre as suas principais obras destacam-se a História Cultural, na qual ele apresenta uma crítica à historiografia contemporânea e define a noção de mundo como representação, além da obra A Ordem dos Livros, em que explora as práticas de leitura e a circulação de textos na Idade Moderna. Seu campo de especialidade inclui análise das edições de livros na França entre os séculos XVI e XIX, e ele explorou notadamente a Biblioteca Azul, uma famosa coleção que reunia pequenos volumes literários distribuídos por vendedores ambulantes. Entre suas pesquisas também estão as edições de Shakespeare e Cervantes, refletindo seu interesse na circulação e adaptação de obras clássicas. Ao longo de seus trabalhos, Chartier revisita a tradição da história cultural francesa dos anos 60 e 70. Embora considere que essas abordagens tenham enriquecido a historiografia, o historiador francês argumenta que elas têm limitações e propõe: ao invés de focar nas grandes estruturas e no social como uma realidade fixa, é preciso considerar que as representações culturais e os costumes desempenham um papel crucial e não subordinado. Em sua visão, disputas em torno de representações sociais refletem luta por poder e legitimidade, nas quais diferentes grupos buscam estabelecer suas visões como as mais autorizadas. Por exemplo, o caso da politesse na França do Antigo Regime. Chartier mostra como a etiqueta e as práticas de civilidade operadas pela nobreza eram formas de representação que regulavam as relações sociais e serviam de marca para as hierarquias sociais, mas que eram subvertidas pela plebe e pela burguesia para garantir melhores posições nas hierarquias sociais. Essa mudança de perspectiva sobre o papel das representações abriu caminho para Chartier desenvolver o seu projeto, afastando-se de abordagens voltadas para mentalidades coletivas ou séries quantitativas. Sua investigação sobre edições de livros foge deste escopo,
ao enfatizar como as adaptações feitas sobre textos franceses dialogam com contextos sociais específicos, revelando como um grupo de intelectuais, por exemplo, percebia aqueles que não possuíam o mesmo nível de instrução formal. Em vez de estabelecer padrões extensos, Chartier investe no exame detalhado de como os textos se modificam conforme o seu formato e público. Chartier demonstra que a leitura é uma prática socialmente situada e que fatores como o espaço físico, o corpo e as interações sociais influenciam a forma como os textos são lidos e compreendidos. Nos seus estudos sobre a história do livro, ele identifica diferentes protocolos de leitura que orientam a maneira como as pessoas interpretam os textos e os incorporam em suas vidas. Esses protocolos de leitura variam de acordo com os suportes materiais dos textos, como a diagramação dos livros, a qualidade do papel e a própria organização das palavras, elementos que Chartier considera indispensáveis para a análise histórica dos processos de leitura e interpretação. Na obra A Ordem dos Livros, o autor ilustra seu conceito de apropriação ao discutir o impacto da materialidade dos textos na formação de sentidos. Por exemplo, ele analisa as edições impressas de obras literárias na Idade Moderna e mostra como diferentes edições do mesmo texto podiam comunicar ideias distintas, influenciando as maneiras pelas quais o público se apropriava das obras. Os paratextos, como prefácios, ilustrações e notas dos editores, também faziam parte deste processo, introduzindo camadas de significação que guiavam o leitor a uma compreensão particular da obra. Chartier propõe que, ao estudar a história da leitura, os historiadores não devem negligenciar esses dispositivos materiais, pois eles atuam como intermediários que mediam a relação entre o texto e o leitor. Chartier também procurou diferenciar seu trabalho da teoria da recepção e da hermenêutica, incluindo a de Paul Ricoeur. Inspirando-se nas questões suscitadas por Michel Foucault, ele critica essas teorias que conceberam a leitura como uma atividade de um sujeito genérico, frequentemente equiparado ao leitor contemporâneo. Em sua abordagem, Chartier se empenha em desvendar como grupos sociais passados construíram suas próprias formas de apropriação e representação do mundo, reconhecendo que essas práticas eram singulares e historicamente situadas, sem pressupor uma continuidade direta com as disposições culturais de hoje. Em síntese, o historiador francês propôs uma inversão na forma de abordar os fenômenos culturais e sociais, buscando revelar como o campo cultural ilumina as questões sociais. Ele nomeia essa abordagem como uma história cultural do social, diferenciando-a de uma história social da cultura, um termo ligado à história das mentalidades e das análises, e ao marxismo cultural inglês. O autor se volta assim para as disputas e negociações em torno das representações, as quais conferem sentido ao mundo para grupos específicos em diferentes períodos históricos.